Podemos começar, pessoal? Todo mundo harmonizado? Os verdinhos, né? Como é que vocês se denominaram com essas camisetas? Os verdinhos, bonitinhos, os azulzinhos. É azul? Azul que azul? Azul turquesa. É que eu sou meio ruim de cores. É azul turquesa? Eu achei que era verde. Maravilha! Então vamos aproveitar para agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de estar aqui, agradecer pelo convite da casa, de novamente poder retornar. Fico muito feliz pelo convite e por vocês contribuírem em manter meu emprego, que não é uma coisa muito fácil. Trabalhar nas fileiras do Cristo requer força de vontade para enfrentar os desafios. Mas sabe quando é que esses desafios se amenizam? Quando a gente lê o Paulo Estevão, quando a gente lê os evangelhos, aí percebemos que o que nós temos feito ainda é muito pouco diante do que tem a se fazer. E vamos falar hoje de milagres, né? Os milagres. Separei aqui um pequeno trecho dos milagres segundo o Espiritismo, capítulo 13. Caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, abre parênteses, delirare, admirar, fecha parênteses, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia define esta palavra, um ato de poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza. Em sua acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, o seu significado primitivo. Que geral que era, ela se restringe a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a acepção vulgar que se tornou um sentido próprio. E não é senão por comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Segundo a doutrina dos Espíritos, as leis de Deus estão aonde? Está na consciência? Então implica dizer que elas existem? Ah, então as leis de Deus existem, né? Poderíamos dar um exemplo? Se eu soltar esse celular, o que acontece? Cai, né? Ele cai porque existe uma lei operando. Essa lei foi criada pelos homens? Ela foi apenas descoberta. Confere? Então existem as leis de Deus. Mas as leis de Deus também não são as leis naturais? Confere? Então, por exemplo, se existem as leis de Deus, que são por consequência as leis naturais, existe alguma coisa fora da natureza? Existe o sobrenatural? Dizer que existe o sobrenatural não é a mesma coisa de dizer que existe algo fora das leis de Deus? É. Então, por consequência, implica dizer que tudo está dentro da natureza, dentro das leis divinas. Aí eu pergunto agora a vocês: o milagre existe? Hã? Existe ou não existe? Não, se é sobrenatural, não existe. Bom, o milagre, tido de forma vulgar, a gente compreende que ele existe quando a gente não sabe como se opera. Porque quando sabemos, ele deixa de ser um milagre.
Vamos lá, entender melhor isso. Este jovem está segurando um celular, um smartphone. Se há 500 anos atrás, um português mandasse uma carta para outro português lá nas terras portuguesas, daqui do Brasil, e dissesse: olha, daqui a 500 anos não precisaremos mais de carta, faremos só porque será um romantismo, mas usaremos um aparelho pequeno que não sei nem do que será constituído e nem como se operará essa conexão, mas iremos nos falar instantaneamente através desse aparelho. O que aconteceria com ele? Doido. Queima na fogueira santa aí. Não é? Por quê? Seria um milagre. Mas hoje operar um celular é um milagre? Algo muito natural. E por que dizemos muito natural? Porque está dentro das leis da natureza. Então, para a gente compreender um pouco melhor toda essa questão dos milagres, precisamos da chave da doutrina espírita através da ciência que estuda esse intercâmbio. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer o quê? Que Deus criou os espíritos simples e ignorantes de conhecimento. Então, quem nasce primeiro? O corpo de matéria densa ou o espírito? O espírito? Que bacana. Então, se o espírito nasce primeiro, quem nós deveríamos estudar primeiro? Então, ao virmos para essa escola chamada Terra, deveríamos ter uma matéria de sala de aula chamada Doutrina Espírita, ciência a qual estuda a gênese do Espírito? Deveria? Eu acredito que sim. Caso contrário, Jesus não teria dito: conhecereis a verdade, ela te liberta. E que verdade ele falava? Da libertação da ignorância, da falta do conhecimento, de compreender o porquê aqui passamos por tantas coisas. Então, naturalmente deveríamos estudar a gênese do Espírito, que somos nós. Então, veja bem, antes da doutrina espírita, não tínhamos como, por exemplo, compreender a questão dos fluidos. A questão dos fluidos. Tínhamos? Não. Não tínhamos como compreender que tudo aqui está saturado de fluido. Tudo saturado de fluido. E o mais interessante é o quê? É quando alguém chega para você e diz: não, você não sabe que coisa fantástica. A ciência quântica descobriu que nós somos um bloco de energia condensado e somos seres vibracionais. E que somos a extensão do próximo. Sério? Faz 2000 anos, amigo, você está atrasado. Porque Jesus, quando disse ama teu próximo, ele já estava dizendo, ele é a extensão de ti mesmo. Ele é a extensão. Quando ele diz ama teu Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo que Deus é a fonte de tudo. Então está atrasado. A doutrina dos Espíritos também vem aqui apresentar um estudo de fluidos. Não estou eu aqui dizendo que não há importância no estudo quântico. Não é isso. Nem conheço o estudo quântico. Estou apenas a responder aquilo que o amigo perguntou. Todas as ciências são importantes. E importantes por quê? Ora, o Livro dos Espíritos vai nos dizer isso. Na questão 135A, existe algo a mais do que a matéria e o espírito, ou seja, o corpo e o espírito? Sim, o liame que liga um ao outro, o perispírito, ao qual o espírito interfere no corpo e vice-versa. Percebe a importância da nossa ciência aqui, tanto quanto a ciência de lá? Elas se completam. E se completando, nós vamos compreender hoje
como se opera o milagre, dentro das nossas limitações. Ainda não sabemos nem um pouquinho do que deveríamos já estar a saber. Mas vamos imaginar que, se aqui nós estamos numa assembleia, para avançar um pouco mais em conhecimento, o pouco que já se tem, já dá para você começar a ter um norte e evitar o quê? O sofrimento de cada dia. Porque a gente precisa, de certa forma, parar e só chamar Jesus na hora que está sofrendo, na hora da dor, ou na hora que o pneu do carro fura, ou na hora que o carro quebra. Aí a gente chama por Jesus. Compreendemos então que Jesus, ao longo do tempo, se tornou só essa muleta, essa válvula de escape, onde a gente o chama para resolver o problema? Será que a gente não continua tendo o entendimento de que Jesus tem que operar milagres físicos para que a gente possa, de fato, crer e confiar nele? Opa! Então vamos lá. Se estamos aqui nós saturados de fluido, tudo saturado de fluido, podemos citar aqui um exemplo de como funciona a prece. Ou posso perguntar, a prece funciona? Funciona? Funciona porque vocês já viram o seu efeito, não é? Isso até os médicos que não creem em Deus, ou em Jesus, ou em religião, estão fazendo o quê? Orientando que os seus pacientes que orem por ele, porque ele tem visto o efeito naqueles que têm recebido oração e percebe que o tratamento tem maior eficácia. Então vamos lá. Mas a doutrina dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 28, se não estou equivocado, itens 9 e 10, vai nos dizer como funciona a prece através da transmissão do pensamento. E lá ele vai dizer que nós, aqui tudo estando saturado de fluido, à medida que eu penso, esse pensamento recebe o impulso da vontade, ao qual impulsiona esse fluido e ele chega até o objeto do nosso desejo, do nosso pensamento. Logo, vai se dizer que a vontade é o veículo do pensamento. Então perceba que é você produzindo uma alteração no fluido que já existe, não é isso? Através de quê? Da sua vontade. Então eu desejo fazer uma oração pelo meu irmão que está enfermo, que está com algum problema, então eu penso nele, esse pensamento recebe um impulso da vontade e esse fluido chega até ele. Olha que bacana, modificação. Agora vamos fazer o quê? Vamos ver como que ele vai receber esse fluido para que isso aí funcione. Então, por exemplo, onde é que está o fluido? Você pode ver. Logo, a coisa está acontecendo de forma psíquica. Então ele vai receber esse fluido do seu perispírito. Corpo fluido. Corpo fluido. Assim como o nosso é um corpo denso, temos um corpo fluido, que é esse perispírito, ao qual Paulo chamava de corpo celestial, no seu Evangelho. Então vamos lá. Pensei, a vontade impulsionou esse pensamento passou pelo chácara cardíaco, pelo centro de força cardíaca, ganhou potência, chegou até ele. Lá ele recebe pelo perispírito, que é uma esponja, e recebendo esse fluido vai agir aonde? Onde está o problema, onde está o desequilíbrio. Olha que bacana. Então imagine, por que nós temos a irradiação? Para nos unirmos em uníssono, pensar naquele que está enfermo, fazermos a prece e essa prece, esse fluido chegar até aquele indivíduo. Ok. Então houve uma alteração do fluido, confere? Então veja bem, se isso tudo se for potencializado, porque a ação vai depender daquele que está emanando, e aquele que está emanando estando depurado ou elevado, haverá mais poder nesse fluido. Vocês compreendem agora porque Jesus dizia assim: se tiverdes a fé de um grão de mostarda,
transportarias montanhas, ele estava falando do poder da fé, do poder da vontade de modificar esses fluidos. De modificar. Daí o porquê nós não sabemos de que forma Jesus operava as suas transformações. Então, quando Jesus ele pegava lama e saliva, juntava e curava você da sua visão, ele, através do seu fluido, sabia lá como manipular aquilo lá. Ele tem conhecimento para isso. Então, quando a gente diz que Jesus não operou milagre, nós tiramos o valor de Jesus de forma alguma, pelo contrário. É muito mais valorizado pelo fato de ele ter conhecimento de como se manipular esses fluidos a tal ponto de corrigir seu perispírito para que você esteja curado. Conhecimento esse que um dia teremos, mas até chegar lá, então veja bem, vocês estão compreendendo como se opera isso aí? Como se opera essa... Acontece também no magnetismo animal? No passe magnético? Sim. Acontece no passe misto? Sim. Tudo isso é uma alteração do fluido cósmico universal, que é manipulado, transformado ali, misturado quando é misto. Quando é magnetismo animal, você, através do seu magnetismo, tem um poder de cura. Por isso que, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado quando do estudo do magnetismo. Porque podemos fazer isso aí? Sim. Mas temos que ter o cuidado de estudar. Porque se a gente vai manipular fluido, se a gente vai dispersar fluido, se a gente vai emanar fluido, a gente tem que saber que aquele receptor o que ele está precisando, onde ele não está precisando, onde está precisando. Então, temos que ter esse cuidado. Mas tudo é um milagre, dependendo de como você entenda. Quando você entende o milagre pela falta de conhecimento de ter e como se opera tudo isso aí, é um milagre. Porém, o milagre não existe. Por quê? Porque existe o conhecimento disponível para que você possa aprender e compreender como vai se operar isso aí. E uma vez que você fez isso, o milagre deixa de existir. Então ele está tudo dentro das leis naturais. Mas aí, por que, por exemplo, um se cura e outro não se cura? Porque a cura, ela se dá por algumas características. Uma delas, o poder daquele que emana, que libera o fluido, o merecimento e a fé. Vocês lembram da passagem da mulher que sofria 12 anos? Você perceba que ali, Jesus não estava deliberadamente olhando para ela ou mentalizando ela. Mas quando ela o toca, dele sai fluido, que lá nas escrituras vai dizer que é virtude e tal, pela falta de conhecimento da época, e ela é curada. Então veja bem, ela teve uma força tão grande, pensou à vontade, jogou, e quando houve o contato com o Cristo, o que acontece? Dele liberou também o fluido. A diferença é que se ela tocasse em mim, ia continuar doente. Quando ela toca em Jesus, pela condição de evolução do Cristo, de pureza, ela é diferente. Se ela tocasse em mim, ou em si, ia continuar do mesmo jeito. Fosse em mim ia piorar. Mas a gente também ouve pessoas que curam. Não vê? Os discípulos também não curaram? O que modificou no discípulo quando ele, antes de Jesus, não curava e depois de Jesus passou a curar? Poderíamos dizer que foi o processo educativo apresentado por Jesus e a sua evolução espiritual? Sim, isso contribuiu, com certeza. A sintonia que se encontrava com o Espírito, juntando com o seu fluido, passou também a curar. Porque existe, por exemplo, a questão daqueles que curam instantaneamente, isso é mais raro.
que são dotados de um poder muito grande de magnetismo, e tem aqueles que vão curando gradativamente, que vão dispersando, aqueles que vão passando pelo processo, mas as coisas ainda continuam existindo. O que é o passe? Tanto misto quanto magnético. O passe na transfusão de energia, ora, naturalmente essa energia vai ser captada primeiro no perispírito. Mas qual é a intenção que temos no passe? O que é que dizemos quando uma pessoa senta na cadeira? Pense em quem? Pense em Jesus, porque Jesus é o gatilho natural para que a gente possa levar os pensamentos, para que a gente possa entrar em conexão, vibrar num padrão diferente. Para que a gente possa vibrar num padrão diferente, a gente precisa de gatilhos. E Jesus é um desses. Jesus é um desses. Mas o que pesa aí? O que pesa é a intenção. Qual é a intenção que você está quando você está ali aplicando paz? E a intenção implica dizer que você está pensando. Pensando, você está imprimindo vontade. Que tipo de vontade? A boa vontade. Então, quando você está aplicando passe, você está pensando, imprimindo boa vontade, passando pelo centro de força cardíaca, está chegando àquele que é um receptor, que deve também favorecer a recepção. De que forma? Pensando em Jesus, ele vai fazer o que também? Elevar os seus pensamentos, entrar em sintonia com algo. Tudo vai ficar mais fácil. Então temos a transmissão do pensamento. A transmissão desse pensamento é matéria é energia. Então transfusão de energia. E tudo isso se dá por quê? Por causa da intenção que se tem daquele que quer ajudar e daquele que quer ser ajudado. Ou vocês, por exemplo, lá em Mateus 6, o que é que Jesus fala? Antes dele ofertarmos o Pai Nosso, ele vai falar que, olha, cuidado para não fazer como os fariseus, que ficam aí orando em praça pública e tal, para se exibir. Cuidado para não fazer como os pagãos. Então o que Jesus está dizendo ali é que o que pesa na oração é a intenção. Você pode fazer a oração que você quiser, 2 horas de oração, mas se você não tiver de fato a intenção, ou seja, o teu pensamento vindo com a vontade, passando pelo chakra, acabou. Não vai. Aí ele oferta-nos o Pai Nosso, que é um modelo. Eu brinco muito dizendo que o Pai Nosso de Jesus, quando ele nos ofertou, foi basicamente para aquela hora que a gente está muito irado e que abre ali o Evangelho e diz assim: ora pelo que nos persegue. Aí a gente não consegue orar, diz: vamos orar o que está decorado. A gente começa no decorado. Porque imagina, você está irado e aí abre o Evangelho. Peraí, que eu vou abrir o Evangelho aqui. Ora pelos que nos perseguem. Poxa, aí fica difícil, né? Aí quando aí tem o padrão vibratório lá embaixo, tua sintonia, aí como é que você faz? Aí você vai para o Pai Nosso que Jesus ofertou. Aí depois de 52 Pai Nosso que você foi falando, decorado, aí você foi amenizando. Aí depois de 52, 55, 100, aí você vai começando aí você começa a dizer: Senhor, perdão porque irei contra o meu irmão. Talvez tenha sido eu a causa do infortúnio. E aí você começa a refletir, a raciocinar e volta à razão. Eu acredito que Jesus tenha deixado de ofertar esse Pai Nosso para a gente ter isso aí como base. Mas, voltando para a questão dos milagres, são isso. É claro que existe muito mais coisa científica a se tratar. Existe muito mais coisa que a gente ainda precisa conhecer que a gente ainda não sabe. Ora, a gente tem uma presunção muito grande de achar que a Terra é o centro do universo. No mundo que tem aí 200 bilhões de galáxias, multiversos, já está se falando, e a gente, esses dias eu recebi um vídeo que eu achei muito interessante, uma colocação de Haroldo. A gente pensa que os extraterrestres, tudo que não está aqui é extraterrestre. Olha que interessante. Não pensamos que lá fora existem inteligências universais. Pensando que é tudo. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que aqui é o centro de tudo. Aqui é o centro de tudo. E a gente vai criando muitas vezes essas bengalas. E pense bem, por que a gente gosta tanto da ideia de milagre? Sabe por quê? Porque a ideia de milagre é a ideia de que alguém vem resolver o seu problema. E a gente ainda tem isso na nossa mente. Até hoje a gente tem dificuldade de sentar, refletir e enfrentar os nossos problemas. A gente gosta do milagre.
O milagre é aquela coisa que alguém chegou e resolveu o meu problema. Mas nós não percebemos que aqueles milagres operados naquela época eram para chamar a atenção da população. Perceba que dentro do processo evolutivo do mundo, eles vão desaparecendo. Então Jesus vai fazendo, os profetas fizeram, depois os discípulos, depois veio os médios de cura. Como foi a doutrina espírita lá no seu início? Nós tínhamos de forma muito comum pessoas se materializando, mesas que giravam, e ainda existe isso. Não tem mais necessidade porque o processo é evolutivo. Então o que é que a gente precisa entender? Que em determinada época aquilo foi feito para chamar a atenção, assim como o movimento espírita começa. Para chamar a atenção do próprio Kardec, para chamar a atenção de muitos médicos, para chamar a atenção da população em torno do processo evolutivo do mundo. A doutrina dos Espíritos ela chega para que a gente comece a estudar a nossa gênese, para que possamos de fato compreender que quem deve trabalhar a cura é você. Assim como André Luiz fala, tudo é autocura. Mas quando é que a autocura se opera? Quando eu compreendo, quando eu entendo, quando eu me esforço, quando eu quero, quando eu tenho vontade. Aí eu vou operar essa autocura. Enquanto não, eu estou esperando sempre o milagre. E infelizmente, a gente não abre os olhos para compreender que somos nós que temos que arregaçar as mangas. A gente desde cedo compreende muitas vezes a dificuldade, inclusive, do trabalho. Temos uma dificuldade muito imensa, nós temos uma observação sobre o trabalho que é horrível. Por quê? Porque desde cedo, o que nós ensinamos para os filhos? A gente sai de casa, o filho fala, pai, vai para onde? Trabalhar. Para quê, vai? Pagar a conta. E amanhã? Pagar a conta de novo. Segunda-feira chegou, um dia horrível, não deveria existir. Deveria a semana começar na terça. Por quê? Porque tem que trabalhar, filho. Então veja que ao longo dos anos a gente vai dizendo para a população, para os nossos filhos, que trabalhar é ruim. Que trabalhar é ruim. Ainda há pouco ouvi alguém dizer que o nosso irmão, cadê ele? Por onde anda, acordou com espírito de trabalho. Ele não está nem aqui, eu acho que foi dormir. Ah, fulano acordou com espírito de trabalho. Como se nós não devêssemos acordar com esse espírito todo dia. Perceba que a gente tem essa ideia do milagre chegando até nós, de que forma? Para que a gente tenha alguém que resolva os nossos problemas? Mas será que é o trabalho? Será que a gente não deve ter o trabalho de se debruçar sobre o conhecimento que já nos é ofertado pela doutrina dos Espíritos, para que nós possamos em si mesmo promover a nossa autocura? E quando Jesus diz assim, o Pai trabalha sempre, eu também. Então a gente diz que é cristão, mas quer ser vagabundo. A gente diz que é cristão, mas quer continuar ocioso. A gente diz que é cristão, mas quando olha para um livro como Paulo Estevam, olha assim, não dá. Quase 500 páginas eu vou ler. E eu fico olhando para ela diz, está olhando porque eu digo, pensando em Chico, quando escreveu. Porque se você está com dificuldade de ler, imagine aquele que escreveu. E outro dia me mandaram um vídeo falando desse ponto de Chico, que eu achei tão fantástico, tão bonito, que a gente coloca tantas implicações para vir para a casa espírita, para trabalhar no movimento espírita. E Chico estava dizendo que chegava às 5 da tarde em casa, 5h10 do trabalho, ia fazer aquele pequeno lanche, que naquela época não é essa fartura que nós temos hoje, mas um pequeno lanchinho que se fazia em casa, e começava a psicografar Paulo Estevam. E começava a psicografar e ia até 1h30, 2h30 da manhã. Detalhe, psicografando. E depois tinha que datilografar. Não tínhamos naquela época o recurso que se tem hoje, que você vai falando e um aplicativo vai escrevendo para você, não. As psicografias agora estão vindo via online. O médico senta diante do computador e aí aperta o mouse e o mouse faz. Né? Na época de Chico não era assim não. Então vejam bem, e ele ainda diz no final do depoimento dele, que Emmanuel fala para ele, olha, está vendo que com disciplina é possível ser médico e um profissional? Então nós esquecemos esse valor, estamos sempre relegando e querendo esses milagres, os milagres de Jesus, os milagres da casa espírita, alguém que chega naquela porta
Eu tenho 2 amigos que estavam encantadíssimos com a doutrina espírita, porque viram um vídeo de cura na internet. Aí chegou e disse: não, eu vou para a doutrina espírita para que alguém me cure. Então vá. Não perca seu tempo. Por quê? Porque a doutrina espírita não cura ninguém. A doutrina espírita oferece recursos para que você promova a cura. Porque o que você não compreende é que você, para necessitar da cura, implica dizer que você está doente. E você só está doente porque você teve um comportamento delituoso que te levou à doença. Daí Jesus dizer sempre, quando ele curava: vai, não faz mais. Ou seja, não insista naquele comportamento, porque aquele comportamento vai te levar novamente ao desequilíbrio. Às vezes ele ia mais longe e dizia: para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque à medida que agora você tem o conhecimento e agora a graça da cura, se você insistir no comportamento novamente, você está insistindo sabendo. Você está sabendo. E sabendo, a intenção é diferente. É completamente diferente. Então perceba que se não abrirmos os olhos para o estudo da nossa gênese, para uma compreensão de que se estamos doentes é pelo comportamento delituoso e como tal devemos nós nos esforçar para promover a autocura e não ficar esperando pelos milagres e não ficar esperando que o trabalho apareça porque alguém vai conseguir para mim. Eu já até brinquei um outro dia contando aqui, acho que nessa casa, um relato que quando um dia estava numa reunião mediúnica e um rapaz chega com uma carteira profissional para o médico que estava ali mediunizado, um espírito bem seco. E o espírito não era lá daqueles muito elevados, vira para ele e pergunta: qual nome vistes ali na porta do centro? Centro Espírita Diogo de Vasconcelos. Então, meu filho, aqui não é casa de emprego, não. Quer arrumar emprego? Melhor o seu currículo, faça curso, estude mais, desenvolva, faça curso. E você vai ter, arrumar. Nós temos que parar com a ideia dos milagres. Nós temos que parar com a ideia de que Deus vai fazer tudo por nós. Ora, que falta de entendimento básico. Como foi que Deus criou os espíritos? Questão 115. Simples e ignorante. Deus criou a gente perfeito? Não. Se Ele não criou, nos criou perfeito, implica dizer que Ele queria que nos aperfeiçoássemos. Como tal, implica dizer que somos co-criadores da criação. Como co-criadores, devemos nós continuar a obra e não esperar que aquele que construiu tudo dê para a gente de bandeja. Por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem que, por exemplo, Deus opera milagre em sua vida. Tá, bom. Não, porque isso aqui aconteceu. Vamos lá. Se Deus quisesse, Ele moveria pela minha vontade. Não, mas Deus, vai daí, manda essa cadeira no lugar. Ele poderia fazer isso? Poderia. Deus tudo pode. Mas por que Ele não faz? Porque implica dizer que para que Ele fizesse isso pela minha vontade, Ele estaria derrogando uma de suas leis. Se Deus derrogar uma de suas leis, implica dizer que a lei não é perfeita. E se a lei não é perfeita, não foi criada por um Deus perfeito. E se Deus perder um de seus atributos, que é a perfeição, a sua pureza, Ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Então Deus não criou leis para que elas fossem derrogadas. Nós é que criamos leis ainda imperfeitas, porque somos imperfeitos. E como tal, criamos leis que deixam brechas. Mas nas leis divinas não. Nas leis divinas não há isso. E quer uma prova disso aí? Questão 834, Livro dos Espíritos. O homem é responsável pelo seu pensamento? Os Espíritos vão dizer: diante de Deus, sim. Diante de Deus, sim. Daí o porquê Jesus ter dito, lá no seu Evangelho de Mateus,
que quando você deseja a mulher do próximo, só em desejar, você já está em pecado. Por quê? Porque você pensou, e você é responsável pelo pensamento diante de Deus. Compreende? Que a gente precisa ir aos poucos tirando a ideia de que Deus é que vai fazer tudo para a gente. Deus já fez. Deus já nos criou. Deus nos criou. E essa é a maior resposta para qualquer indivíduo que tenha dúvida sobre Deus, de como Ele é bom. Porque se Ele quisesse, não teria nos criado. E ao nos criar, nos dar vida, prova a sua bondade, prova o quanto é bom. Fez mais, fez com que a gente trabalhasse, criássemos, construíssemos, para que lá, no futuro, tivéssemos o mérito da nossa construção. E não nos deixou desamparados. A todo instante vai nos colocando os nossos guias, os guias humanos, como os profetas que começaram, depois Jesus deixando o seu tratado de relacionamento humano, de relações humanas. Para nós espíritos, deixou o mentor espiritual para nos orientar. O que falta então? Falta um pouco de compreensão de que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que de fato esquecer essa ideia de milagre, no sentido que alguém tem que fazer algo por mim. Às vezes a gente tem dificuldade dessa compreensão, a tal ponto que pegamos os nossos filhos e damos tudo que eles nos pedem. O que acontece no futuro? Quem é que aqui não conhece os exemplos de pais que a tudo deram ao filho e aqueles que deram dever ao filho? Aqueles que deram dever estão usufruindo dos valores morais e da característica do trabalho que o filho aprendeu com ele. E aqueles que deram tudo? É a mesma coisa. É o filho esperando o milagre do pai. É o filho esperando que o pai pegue um cartãozinho daquele de plástico que ele viu outro dia no caixa eletrônico, que achou tão bonitinho o pai colocando, e saindo arrumando notinha de 100. Ah, pai, eu quero desse também. É claro que ele quer. Ele viu um milagre acontecer. E que milagre foi esse? O milagre de colocar um pedaço de plástico e sair aquelas notinhas que realizam desejos. Isso é muito bacana. Quem é o filho que não quer? Eu, na minha época, queria, porque não existia. Mas se eu dissesse isso para o meu pai, eu não teria esse queixo tão alinhado quando está agora. Então, mas a gente vai fazendo isso porque o pai não se preocupa em informar o garoto que isso aqui não é um milagre. Ele não se preocupa em dizer, filho, isso aqui não é um milagre. Isso aqui é fruto do trabalho que você também deve aprender e empreender. Pelo contrário, nós ensinamos os filhos que quando ele tem uma pessoa como uma secretária em casa, ele não precisa fazer nada. Como se ele tivesse um servo. E o mais duro disso é a gente ver que essa pessoa vem com uma casa espírita e se diz cristão. E aí abre o Evangelho e Jesus diz assim, olha, eu vim para servir. Vim para ser servido não. E cara, eu acabei de dizer para o meu filho que aquela mulher vai servi-la. Vou voltar para casa agora. Feliz desses que já compreendem tal coisa. Porque senão o filho vai continuar entendendo que é um milagre a vida dele. Que sempre vai haver alguém para produzir um milagre na vida dele. Ah, eu tenho a secretária para fazer o meu café, o meu almoço, arrumar minha cama. Posso chegar e jogar minhas roupas do jeito que eu quiser. Porque quando eu voltar haverá um milagre. O milagre de alguém que fez, que operou ali. Entendeu? Que teve a força do trabalho. Ah, eu quero outro milagre, que é a escola, que é comprar um objeto, e o pai opera um milagre. E assim a gente vai se construindo de milagres em milagres. E quando chega a maioridade, espera o milagre do trabalho. E aí, já arrumasse emprego? Não, estou esperando que fulano veja para mim, porque fulano conhece Beltrano, e que vai me dar uma indicação. Esperando o milagre. O milagre do trabalho. Em casa. Em casa porque hoje os filhos não querem mais sair de casa. Para que sair de casa? Olha, eu vou chegar a 30, 40 anos tendo meu pai e minha mãe operando milagres em minha vida. Tendo uma secretária operando milagres, o milagre de eu levantar e o café já está prontinho na mesa sem eu ter que fazer nada. Isso é um milagre. Ou não é? Então para que eu vou sair de casa? E outro dia um colega nosso perguntou, filho, quando você vai sair de casa? Você já está com 32. Ah, pai, larga a mão de ser careta.
Isso é na sua época. Aqui eu tenho tudo para que você ir em casa. Claro, vai estar operando milagre na vida dele. É um milagre. Eu não tenho esses milagres, vocês têm? Se eu não acordar cedo, o pessoal às vezes fica falando do bairro, dizendo, não, você vai acordar cedo no domingo. Eu digo, mas eu faço ser todo dia, criatura. O corpo entende isso, porque eu acordaria tarde no domingo? Não faz sentido, o domingo é para se aproveitar, então não tenho como aproveitar estando do outro lado. Eu estou aqui, e como tal, tenho que ficar aqui. E para aproveitar, acordo cedo. No domingo. Então, se nós não pararmos para observar determinadas coisas que têm acontecido em nossas vidas, esperando ainda o milagre da cura, da doutrina espírita, esperando o milagre do emprego chegar, esperando o milagre de que alguém traga para você a pessoa perfeita para você casar, o milagre de você ter amigos, isso não vai existir, isso não vai acontecer. Não vai. Porque nós estamos em evolução e nós estamos na era do Espírito. Na era do Espírito tudo é mais sensível. Na era do Espírito as doenças psíquicas estão aí afloradas. Mas tudo isso acontece porque a gente ainda não compreendeu o grande milagre do Cristo. O maior milagre de Jesus, e que Ele continua operando ainda em nossas vidas, é justamente o tratado de relações humanas que Ele deixa no seu Evangelho. Basta vocês lerem o capítulo 5 de Mateus, de 1 a 48, que vocês vão perceber como Jesus ali vai nos apresentar um modelo para que a gente possa seguir de vida, para que a gente possa viver bem com os amigos, para que possa viver bem consigo mesmo. E aí você vai perguntar, que capítulo é esse, o que está inserido lá? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças que vai de 3 a 12 são 9. 9. E a primeira delas começa com o quê? Com a humildade. Humildade essa que nós não temos quando já entendemos que que a Terra é o centro do universo, que Deus criou todo o mundo para nós. Que humildade é essa? A humildade que não temos quando queremos ter amigos, porque entendemos que os amigos têm que nos servir, mas Jesus nos apresenta um modelo diferente de que você sirva. Nesse capítulo você vai ver Jesus dizendo que quando alguém te pedir para caminhar 1000 passos, com ele caminhe 2. Entenda? Então nós temos o milagre da vida apresentado por Jesus em seu Evangelho. Nós temos o milagre da doutrina espírita nos mostrando como ser imortal, identificando os nossos problemas na gênese, na raiz, entendendo que agora sofremos porque éramos ignorantes, não sabíamos, e pelo comportamento delituoso que promovemos em outra vida, estamos vivendo essa de forma a expiar ainda aquilo que já foi passado. Então será que a gente ainda precisa esperar por determinados milagres, quando tudo já está acontecendo de forma muito clara em nossas vidas, e só precisamos nós arregaçar um pouco as mangas e chegar e dizer assim, olha, agora é comigo. Agora é comigo, porque se Jesus quisesse continuar operando milagres na terra, ele teria ficado. Então os milagres eram apenas uma convocação, era apenas para uma observância de pessoas que não acreditavam nem confiavam em Jesus. Ora, quem esquece aqui de Tomé? Tomé não acreditou, nem seus amigos e irmãos ali dizendo, olha, Jesus aparece daqui para nós. Não acredito. Só acredito se ele vir aqui e eu tocar nele. Parece que a gente ainda, vivendo de Tomé, e quando Tomé toca em Jesus, ele vai dizer assim, agora crê? Creio. Feliz daquele que crê sem ver. E nós não temos isso. A gente tem mania de dizer que acredita em Jesus. Eu brinco dizendo, até o ateu acredita em Jesus, mas em confiar nele. Parece que não confiamos ainda em Jesus. Parece que estamos esperando o milagre que ele venha aqui novamente operar em nossas vidas. Como se nós fôssemos escolhidos, como eu fosse um escolhido. Cuidado quando você diz que você é um escolhido de Deus. Porque quando você diz que você é um escolhido de Deus, implica dizer que Deus, ele não é justo com os outros. Se ele não for justo com um dos seus filhos, ele perdeu a sua pureza de justiça novamente, perdeu os seus atributos, novamente deixou de ser Deus. Então cuidado quando você fala escolhido, porque escolhidos somos todos nós. Quando Jesus deixa o Evangelho, no seu capítulo 5 de Mateus, ele dá ali um tratado de relação humana, apresentando um milagre para a vida. Por quê? Porque o que mais buscamos nessa vida, qual é o maior milagre que esperamos aqui? Senão a paz de espírito. Mas quando é que eu vou ter paz se eu não arregaçar minhas mangas para conviver com o meu próximo?
Porque quando Deus criou o Espírito, Ele não criou um, Ele criou os Espíritos. Dali começa o processo de relação entre nós. E não há como fugirmos disto. Por quê? Porque não temos só agora Jesus dizendo que somos a extensão do próximo, mas a ciência também. Então, se eu não procurar viver bem com você, operar um milagre no nosso relacionamento, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, a gente modifica a nossa linha de raciocínio no intuito e no entendimento de que os milagres daquela época não vão mais existir, porque não há mais necessidade. O milagre agora é você que tem que operar em você mesmo, através do conhecimento ofertado, e que você precisa se debruçar sobre esse conhecimento. Só assim você vai operar milagres na sua vida. Porque milagre mesmo, de fato, é aquele indivíduo que se transforma, é aquele indivíduo que começa uma existência como essa, promovendo delinquência, vivendo delitos, dentro de um comportamento completamente estabanado. E ao conhecer Jesus, ao conhecer o seu Evangelho, ao conhecer a doutrina espírita, ele começa um processo de mudança através da sua reforma íntima. E como tal, ele está ali sim operando o milagre da vida. O milagre ofertado por Jesus, aquele que se sacrificou e veio até nós, dentro de viver da vivência do Calvário, ao qual nós não temos condições nem tão cedo de vivenciar. Então será que não valorizamos isso em Jesus? Queremos que Jesus venha aqui operar milagre, ao invés de observar o que Ele já fez, a luta que teve, o sacrifício ali, suportando tudo aquilo, todas as dores, para nos ofertar o milagre da vida, o milagre da gente poder se transformar por si só, e a gente continua carregando tudo isso. Nós dizemos que queremos paz, mas colocamos o tratado de Jesus de lado. Não observamos que Jesus, quando diz assim, ama teu próximo, ele implica dizer que não é que eu vou agora amar você, mas eu preciso lhe conhecer, eu preciso ir na sua casa, eu preciso criar afetos com você, para que haja compatibilidade fluídica entre nós dois. Quando Jesus diz assim, olha, ama teu próximo, ele diz que existe um processo a se dar desenvolvimento. Mas para isso precisa haver a intenção, precisa ter a vontade. Vontade essa de que eu preciso melhorar consigo mesmo. Quando que nós vamos deixar de ter inimigos? Quando que a operação do milagre nas nossas vidas, de ter a paz, vai se operar? Quando nós arregaçarmos as mangas. Quando a gente deixar de entender Jesus na cruz, como aquele homem que veio para operar milagre na nossa vida física, e passarmos a entendê-lo como um homem que veio para operar milagres em nosso espírito. Espírito esse que é imortal. Daí Jesus ter dito, verificar a primeira coisa do Espírito. Primeiro Espírito, porque entraremos no mundo espiritual, assim como sairemos daqui. Então, se eu saio daqui, amigos, de mal com você, eu vou continuar de mal do outro lado. Mas se eu procuro aqui desenvolver o bem entre nós, criar afeto, vínculo, pode ter certeza que entre nós existirá paz. E se eu posso operar esse modelo entre eu e você, posso com todos os outros. Não só posso, como vou dar exemplo para aqueles que convivem comigo de como se operar a paz em nossas vidas. Mas essa paz não virá se a gente não compreender o processo educativo de Jesus. Se a gente não pegar e se esforçar diariamente nisso. Então esse milagre ele já existe, está esperando por nós. O milagre da transformação, o milagre da reforma íntima, o milagre que a gente vê todos os dias em voluntários que vão a hospitais, que vão a hospitais do câncer, pessoas que se vestem de palhaço para animar uma criança que está ali enferma, uma criança que está com câncer, uma criança que está no estado depressivo, que nem sequer o tratamento quer mais. Milagre é quando esse indivíduo sai de casa num domingo e vai lá ao hospital para poder animar uma criança para que ela possa novamente voltar para o tratamento. Milagre é quando o indivíduo sai de casa para ir ao albergue. Milagre é quando esse indivíduo sai e vai procurar ouvir aquelas pessoas que estão abandonadas pela família. Milagres são quando nós nos reunimos e vamos para uma rua fria de São Paulo para poder ofertar um prato de sopa e um cobertor para aqueles que, assim como Jesus disse que veio para os doentes, está lá. Isso é milagre. O milagre é você todo dia acordar e poder entender que deve conviver melhor com a sua família. Família essa que Jesus ensinou a como se viver dentro dela, que Deus colocou você ali dentro dela, lugar certo, família certa, mãe certa, pai certo, e que você com as suas arranhaduras precisa trazer o Evangelho para dentro de você e compreender que deve viver melhor com ela. Isso é um milagre.
Milagre é você ter que viver com um salário mínimo num país desse, de muitas injustiças, não de injustiçados, mas de muitas injustiças, e você ter que sobreviver, e ter que ali alimentar 5, 6 pessoas, fazer milagre com aquele pão que tem que ser compartilhado, porque a mãe que vê um filho pedir, ela sofre, mas quando ela compartilha, que vê um filho comendo, e ela sem comer nada, ela se regozija disso aí, porque mesmo estando com fome, está vendo aquele outro se alimentar. Isso é um milagre. Esse é o milagre de Jesus em nossas vidas, o milagre do relacionar-se, o milagre de conviver melhor com o próximo, o milagre de amar uns aos outros, assim como Ele nos recomendou. E dessa forma encontraremos e faremos um milagre em nossas vidas, que é o que mais nós buscamos, a paz do Espírito, não a paz que o mundo nos oferece, mas a paz que Ele nos oferece. E assim eu encerro com muita paz.